Eu tava pensando em colocar um pistão pneumático, pensei em várias coisas, e aí eu descobri que o servomotor, ele tem esse movimento, né, de fazer esses passos por um lado e para o outro, e aí se eu parafusasse ele no braço da ponteadeira, ele poderia sozinho levantar e abaixar o braço da ponteadeira, Entendi. baseado no sensor. Agora tem um detalhe. Dá uma revisão só da. Bota lá no bloco de notas, por favor. Bloco de notas. Hum. Aí antes da abordagem teórica, por favor, coloque funcionalidades. Escreva ali antes da abordagem funcionalidades do projeto. Funcionalidades do projeto. Então, aí coloca aí exatamente as funções que o seu projeto deve ter, por favor. Dá Enter, coloca na linha de baixo. Isso. Aí coloca aí as funcionalidades exatas que o seu projeto deve ter. Quais são? Aí coloca função 1. Escreve aí, função 1. Função 1. Qual é a função 1? Qual é a primeira função que o seu projeto ele faz? Automatizar a ponteadeira, né? Mas isso é o objetivo geral do projeto. Isso é o objetivo Ah, geral do projeto. Isso, a gente está falando de funcionalidades. Tá? Então, por exemplo, vamos supor, que seja um projeto conhecido de automação residencial. Então, o objetivo do projeto é automatizar a casa. Mas o projeto ele tem várias funcionalidades. Ele controla a lâmpada, ele controla uma tomada, ele faz a leitura de sensores. Então, isso são as funcionalidades do projeto. Correto? Então, sim. o que é que você vai fazer aí? O seu projeto é para Seria automação do equipamento ponteadeira. ponteadeira, né? Isso, Então, qual isso. é a função 1 do seu projeto? O que é que ele faz? Para ele automatizar, ele faz várias A funções. primeira coisa que ele faria, né, no caso, Isso. seria o sensor reconhece a proximidade da chapa, né? Pronto, aí coloca aí reconhecimento, é, reconhecimento de distância, né? Porque você está utilizando o sensor ultrassônico, né? Ultrassom. Reconhecimento de distância da chapa. Pronto, ele vai fazer esse reconhecimento da distância da chapa entre a chapa e o quê? Só para a distância entre a chapa e o quê? Porque a distância você tem que relacionar com 2 pontos. Você está medindo a distância entre a Vai ser, chapa e a máquina, e né? o sensor? Porque vai ser, tipo assim, ele tem que estar, ele encosta no terminal, né? A gente encosta as duas chapas no terminal, num polo da ponteadeira. E Certo. aí, ele encostando nesse polo da ponteadeira, o braço tem que descer. Mas para o braço descer, eu preciso que o sensor seja acionado. Então, não vai ter nenhum outro obstáculo entre o sensor e a chapa. Então, ele tem que estar próximo do sensor, né? Então, o sensor vai reconhecer essa distância das duas chapas que vocês soldaram. Certo. Vamos lá. Beleza, ele vai ter esse controle da distância. Aí coloca ali função 2. O que ele faz mais, o seu projeto? É, acionamento do servo, né? Ele faz o acionamento do servo com qual objetivo? Baixar o braço. Ele O baixa o termo, braço de acordo com a distância ou tem alguma outra funcionalidade? É via botão? não, só a distância das chapas. As chapas encostam, as chapas fecham, né, o contato com a. Fecham o campo, né, do sensor, e aí o braço desce. Quando esse braço desce, eles já estão energizados, ele já passa a corrente e faz o anel de solda.
E aí o próximo passo é só a contagem de segundos. Então, quem faz o controle do movimento do servo é basicamente a placa eletrônica vai enviar o sinal de posição para o servo mediante a distância que for detectada pelo sensor ultrassônico, é isso? Então o Arduino entra aí nessa função 2, né? Então você vai colocar aí controle do braço. Controle é o braço, não é da máquina, né? É, Controle do braço via servomotores. Via servomotores. Em função da distância detectada pelo sensor. Faz o seguinte, afasta esse bloco de notas só para eu dar uma olhada no esquemático de montagem, por favor. Beleza, eu entendi. Beleza, então tem o sensor ultrassônico e tem o servo. Beleza. Volta lá no bloco de notas. o servo está parafusado direto na máquina. Certo. Volta lá no bloco de notas. Beleza. Aí, ó. Eu Contagem, entendo. Gabriel. Tem mais alguma função? Tem a contagem, né? Ele tem que contar 9 segundos para a solda sair perfeita. Se não contar esses 9 segundos para poder liberar o braço, a solda ela não fica boa. Certo. E durante esses 9 segundos o servo ele vai ter uma variação. Então, ele tem que ficar estático. Ele não pode abrir, não pode permitir a abertura do braço. O servo tem que ficar estático ali. Passou esses 9 segundos, ele tem que abrir, senão a solda também vai queimar e não vai prestar. São exatos 9 segundos. Então o servo, na verdade, ele vai posicionar as peças, basicamente, né? Ele vai prender. Vai vir uma outra peça agora para fazer a soldagem. Na verdade, as duas peças já vão estar unidas, porque a solda ponteadeira ela é para união de chapas. Então, vai sempre entrar ali duas chapas que vão ser unidas, né? E aí, essas duas chapas já entram juntas. O operador ele só segura as chapas e coloca ali. Quando elas fecham o campo, né, de visão do sensor, o braço tem que descer automaticamente. Quando ele desce, faz a contagem e abre. Não pode passar muito tempo, nem pouco tempo. Tem o tempo exato. Se passar pouco tempo, a solda não tem qualidade. Se passar muito tempo, também não tem qualidade. Certo. No caso, esse processo de solda vai ter uma máquina que vai fazer a união dessas chapas. Aí o circuito eletrônico ele vai enviar um comando para algum módulo relé, alguma coisa desse tipo, é isso? Não, porque a solda ela é feita, a corrente ela está passando ali a corrente ela fecha a partir do momento que os dois terminais se unem junto com as chapas, ela só passa ali, entendeu? Então, na verdade, quando essas duas chapas se tocarem, já vai fechar o circuito, é isso que você está falando? Isso, exatamente. Só entendi. precisa se tocar para Entendi. Ela fica ligada o tempo todo. Então, essa contagem ela teria que estar dentro da função 2, viu? Né? Porque você tem o controle do... Querendo ou não, o braço ele vai ficar paralisado 9 segundos. Depois de 9 segundos ele vai sair. Entendeu? O servo vai ter que movimentar, não é isso que você está falando? Exatamente. Então a contagem dentro desse controle você não colocou função 2, controle. Então, dentro desse controle também está o controle não só do posicionamento, mas também do tempo. Entendeu? Então, só tem duas funções, basicamente. Tem que ter um tempo de tolerância também, para que quando você entra com as chapas, ela não feche automaticamente. Que se ela fechar automaticamente, pode ser que a solda aconteça no lugar errado.
Então tem que ter o tempo de posicionar a chapa no lugar certinho para quando o braço descer exatamente onde você quer. Então tem que ter uma tolerânciazinha aí, de uns 10 segundos, para você posicionar a chapa certinho. E aí, desses 10 segundos, o braço desce e começa a contagem da sombra. Então, esse posicionamento, essa contagem aí estaria na função 1, né? Porque depois que detectar a distância ideal, vai ter uma distância ideal, aí você vai setar essa distância aí. Aí depois dessa essa distância, né? Vamos supor que assim que a distância for menor que, vamos supor, 1 centímetro, um exemplo, 10 milímetros, porque também eu não sei a precisão desse sensor ultrassônico. Mas enfim, você vai ter um tempo ali, uma distância limiar. A partir do momento que essa distância limiar for atingida, você vai setar um time. Esse time é esse tempo para posicionar a chapa que você está falando. Aí o posicionamento da chapa é um ajuste que o operador vai fazer manualmente, é isso? É. Então, ele vai fazer Ajuste ajuste. manual. Então, ele vai fazer ajuste quase que manual, né? Ajuste fino, né? É. Então você está dando Isso. basicamente o trabalho, vamos supor, o operador vai ficar no ajuste fino e o trabalho grosso de aproximar a chapa, de fazer todo. Na verdade é uma automação parcial, né? Uma automação parcial, não é isso? É ótimo. Isso. É. Então só teria essas duas funções. Pode tirar esse nome em função 3. Porque o restante estaria embutido na função 1 e 2. Abordagem teórica do projeto. Aí você chegou a fazer ou não? Não chegou a fazer. Mas aí você consegue fazer essa abordagem. Aí a gente já explicou o que é. Consigo. Aí o que acontece? Na aula 7, a montagem do projeto na bancada ou o esquemático A de montagem abordagem que você está teórica seriam fazendo. os objetivos, né, gerais específicos, né, professor? Desculpa interromper. Não pode falar. Essa abordagem teórica seria mais aquela parte de objetivos, né, gerais específicos e tudo mais, né? E Você vai falar mais o sobre o seu referencial. projeto. Você vai falar mais sobre o seu projeto, a automação, a questão da solda. Você falou porque não pode ficar muito tempo, né? A solda pode ter problemas, né? Pode ter algum problema ali de poros, pode ter um problema na raiz da solda, pode ter problemas ali que possivelmente vai ser detectado se tiver problemas em um ensaio de ultrassom, um ensaio de gammagrafia, se for o caso. Até mesmo, dependendo da qualidade da solda, um ensaio visual já pode detectar. Então, você vai fazer uma abordagem teórica também. Isso é da parte mecânica e também você vai falar da parte da automação. Entendeu? Qual é a importância da automação, os riscos, vai falar dos componentes eletrônicos, vai dessa abordagem teórica, entendeu? Basicamente, fundamentando o seu projeto, certo? Beleza. Entendeu aí, né? Entendi. Pronto. Na montagem, é o que você já fez. Então, mostra a montagem para mim, só para eu dar uma olhada melhor. Você está utilizando qual pino digital para controlar o sensor? Está utilizando, acho que é o 12 e o 13, né? A pequena imagem. A imagem está pequena, não estou conseguindo ver. Isso, é o pino 12 e o pino 13. Beleza, pode voltar. Pronto. Diminui o zoom. Beleza. E o servo, você está utilizando qual pino no servo? Você está utilizando um sensor analógico ali, né? Eu costumo utilizar um pino digital, mas eu acho que não tem problema não. Ele também funciona como pino digital. Vamos lá. A gente vai. Isso aí, a montagem tá ok. Se for o caso, a gente muda alguma entrada. Volta no bloco de notas. Pronto. O próximo passo é a lógica de programação. Pronto. Dá um enter ali na lógica de programação. Dá enter aí.
Pronto, aí coloca aí, ó. O que acontece? Na lógica de programação, você vai detalhar as funcionalidades ali, agora sendo que vai fazer um detalhamento sequencial, preciso, com raciocínio computacional, ou seja, você vai pensar em como a máquina vai executar isso, certo? Então coloca aí, passo 1. Uhum. Coloca aí, passo 1. Aí você vai colocar, pode colocar do lado mesmo, passo 1, tracinho ou 2 pontos. Aí você vai colocar aí, inclusão de bibliotecas. Bibliotecas. Passo 2. Passo 2. Aí depois de incluir biblioteca, configuração de parâmetros. Depois de configurar os parâmetros, não é que basicamente é no void de setup que você faz isso, aí você vai para o passo 3. Coloca aí, passo 3. Aí no passo 3, o que é que ele vai fazer? Vamos supor que a máquina está lá, você quer começar a utilizar a máquina. Qual é a primeira coisa que a máquina vai fazer? Que a máquina que eu falo é o Arduino. Que é a primeira coisa que o Arduino ele vai fazer lá dentro do seu código? Executar a função 1. A função 1 lá, o que é que o Arduino vai fazer? E Maria, tá ouvindo? Estou ouvindo, professor, estou tentando lembrar. Olha, ó, lê ali a função 1, o que é que a função 1 Vai diz? ser. Não, bota lá, não, no bloco de notas. Não, o código é outra coisa. Vamos para a lógica de programação. O código é o próximo passo. Tem que ver a lógica de programação. O que é que diz a função 1? Então, um reconhecimento de distância das chapas, sensor, não Certo. é? Então, o que é que o Arduino ele precisa fazer para reconhecer a distância? O que é que o Ele Arduino precisa fazer? precisa ler o sensor, Isso. Coloca aí ler os ler, sensores. coloca ler a distância com o sensor ultrassônico. Passo 4. Depois que ele lê a distância, o que é que ele precisa fazer agora? É, contar o tempo. Não, tem outra coisa. Você mesmo colocou ali. O que é reconhecer a distância? Uma coisa é medir a distância, outra coisa é reconhecer. Quando você está reconhecendo, o que é que você vai fazer? Eu li a distância, o que é que eu faço agora com essa distância? Pense no seu Enviar projeto. essa distância para Oi? enviar a distância para o controlador. Enviar a distância para o controlador. O Arduino não já é o controlador? Ele lê a distância. Certo. E depois? Quando você fala reconhecimento da Começa distância, é a o quê? contagem. Não, contagem ainda não. Tem outra coisa aí que você precisa. E você mesmo falou aí no seu projeto. O que é que você tem que fazer? Qual é a importância do seu projeto que você falou? A importância. Qual é o objetivo principal do seu projeto? Hum? Soldar? Não, mas tem um objetivo principal que você falou. Por que você está automatizando? Você está preocupado com o quê? A segurança do operador, não é isso? É, Não é isso ou isso, não? isso. Então, É, aí você tem que colocar o sensor. Qual é a função do sensor ali? Qual é a função primordial do sensor ali no seu projeto?
Esse sensor aí. É, Ele vai fazer ele evita que a pessoa precise. Uma leitura, A leitura você já fez. um trabalho, O quê? um trabalho. Ele vai fazer uma comparação. Eu li a distância, Hum, agora a máquina, o Arduino, ele precisa fazer uma comparação para ver se a chapa está na distância desejada. É ou não é? não, Entendeu? entendi. Então, coloque aí, Então, fazer a seria comparação. ler e comparar. Isso. Não adianta só ler. Tem que ler e comparar. Fazer a comparação. Aí, no seu caso, qual é a distância que você vai setar? Acho que aproximadamente uns 10 centímetros, mais ou menos. Pronto, coloque aí então. Fazer a comparação, fazer a comparação da distância para ver. Pode colocar entre parênteses, fazer a comparação da distância. Coloca 10 entre parênteses aí. Pronto. Bota aí passo 5. Ah, Passo 5. Aí você vai colocar aí, ó. É, Se a distância chegou em 10 centímetros, o que é que ele vai fazer? começa a contagem. Isso. Aí você vai colocar Para iniciar a ver. contagem. Iniciar a contagem. Caso a distância. Vou deixar para você fazer. Para No você caso, essa primeira completar. contagem é uma contagem de tolerância. Oi? No caso, essa primeira contagem é uma contagem de tolerância, né? Que é a contagem de posicionamento das chapas. Então, aí você vai colocar quantos segundos? 10 segundos. Pronto. O projeto é seu, viu? É você que está acertando aí os parâmetros. Ó, mas, ó, preste atenção. Nesse passo 5 tá faltando outra coisa ali, ó. Iniciar a contagem de posicionamento 10 segundos, caso ou se a distância, Caso a distância for encontrada, né? caso a distância seja menor que 10. Caso a distância menor que 10. Eu faço uma pergunta para você. Com esse passo a passo aí, você já executou a função um ou não? Sim ou não? Hum, Oi? sim, professor. Isso. Agora a gente vai para a função 2. O que a função 2 faz? Como? O que é que a função 2 faz? Hum? Cortou, professor, não entendi, não. Pergunta. Tá me escutando agora? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Maria, tá me ouvindo? Maria, tá me ouvindo agora? Vou falar aqui no chat. Tá dando pra me ouvir agora ou não?
Acho que o áudio seu. Porra, Tá me ouvindo? agora tô. Tava ouvindo, não. Tô Ah, mudo. tá bom. E Então, agora, tá me ouvindo? eu tô ouvindo. Vamos lá. O Pronto. que é que a função 2 faz? Eu tava perguntando. O que é que a função 2 faz? Configura parâmetros. Nela, Não, a função como é que 2. Função 2, ali em cima. Ó. Função 2. funciona dois, controle do braço. Isso. Controle do Agora a ação bar. do Isso. Pode ler a função 2 aí. Lê aí pra mim. controle do braço via servomotores em função da distância detectada no sensor. Certo. Então, quando, quando, quando essa contagem terminar, o que é que esse braço ele deve ir para onde? Ele tem que baixar, né? Tem que baixar até a peça, né? Até chegar na chapa, Isso. né? É. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para tu. Esse sensor ultrassônico aí que você está utilizando é o sensor para chapa. E o sensor para o braço? Tinha que ter outro sensor não para o braço? Como é que você vai saber que o braço chegou na chapa? Você É parou para porque pensar nisso? se o braço não chegou na chapa, não, a solda não acontece. Sei. Então, mas vamos lá. Depois que o passo 5, essa contagem ela for concluída, depois que passar os 10 segundos, Hum, o braço ele vai começar a se movimentar. Os servos motores vão começar a se sim, movimentar, não é isso? certo. Então, Isso. O eixo do servomotor ele vai estar parafusado de modo que ele vai até o, a, o terminal da ponteadeira chegar lá. mas como é que o Arduino vai saber que é o momento de parar o envio de sinais para o servomotor? Como é que o Arduino vai saber disso? Já parou para pensar? O braço vai começar a se movimentar e não vai parar. Ou você vai ajustar o servomotor para que na posição 180 graus seja a posição que toque na chapa. Como é que é isso aí? Não pensei nisso. Então tem que ter um outro sensor no braço. Por quê? Porque um outro sensor no braço ele vai detectar a posição exata. Entendeu? Porque você pode ter chapas Entendi. de espessuras diferentes, a distância pode mudar. Então você tem que ter um sensor. Ok? Então depois você vai ter que acrescentar um outro sensor nesse esquemático aí. Então, aí você vai colocar aí no passo 6. No passo 6 você vai colocar o seguinte. Aí você vai nomear, Hum, ó, você vai nomear esse sensor que você está utilizando a princípio no passo 3 como sensor ultrassônico 1. Escrever sensor ultrassônico 1. E no passo 6 você vai colocar movimentar servo motor, servo motor, servo motor até a distância do sensor ultrassônico 2, até a distância do sensor ultrassônico 2, a distância que você vai colocar, eu vou deixar com você. o braço fica mais próximo, acredito que metade, né? Coloque aí uma distância. Essa distância você 26 a tem coisas que 7 você só vai centímetros, mais ou menos. resolver, pode ser. Tem coisas que você vai resolver só no ajuste final, é um ajuste fino. Aqui a gente está se preocupando com a lógica. Então, essa questão de valores, se vai ser 10 centímetros, se vai ser 10 segundos, se vai ser 9, isso é uma questão de ajuste fino.
Então a gente só tem que se preocupar com a lógica do negócio agora. Movimentar servomotor até a distância ultrassônica 2. Pronto, depois que ele chegou ali, 7 centímetros, o que ele vai fazer? Depois que ele chegou naquela distância. O que é que depois ele vai fazer? Passo 7, escreva ali, passo 7. Então, mais uma contagem, que é ele fechou ali e a corrente vai estar passando e a solda está. Aí ele começa mais, Exatamente. o motor, ele começa uma contagem. Isso. Você vai O colocar motor aí. para, Passo 7, tá? É o 7. eu passei, Realizar uma segunda contagem. para, mexer, contagem e solda. 9 segundos. Pronto. Passo 8. Depois que ele fizer essa E contagem, a aí solda foi não precisa, concluída. a solda ela acontece automaticamente, né? Ela só o contato. Isso, só o contato. E depois, o que é que você vai fazer agora? Passo 8, é, serve o motor a iniciar a abertura do braço. Ele vai voltar para a posição que ele estava antes, né? Inicial, né? É isso? É, inicial. E Normalmente é depois? aberto, né? E depois? E aí a gente já se chave. Oi? O sistema reinicia, né? Pronto, aí O você pode sistema colocar isso reinicia. em. Se você deixar a chapa lá, volta. Aí você, ó, é um passo importante. Por quê? Porque já imaginou? Você já terminou a solda. Aí o servomotor ele realiza a abertura novamente do braço. Aí você terminou o processo, mas alguém esqueceu a chapa lá. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer para que a máquina ela não inicie o processo sozinha? Aí vai soldar a chapa que já está soldada. E aí, como é que você vai fazer isso? Se não houve nenhum movimento, se os sensores não leem nenhuma movimentação, eles não reiniciam. Só se eles leem alguma movimentação da chapa. Então, porque a condição que a gente colocou ali é se a distância for menor do que 10. Então, para você Uhum. fazer, vai ter que colocar alguma coisa aí que esse sensor ele detecta a movimentação. Por exemplo, É. ele guarda em uma variável, por exemplo, aquela distância ali de 10, e aí depois você vai incrementar, a gente não colocou isso aí, mas depois você vai ter que incrementar isso aí. E aí, se essa variável mudar de valor, assim, com segurança, como é um processo de solda, eu colocaria um botão para iniciar o processo e o processo só reiniciaria com um botão. Então eu colocaria um botão, certo? Até para ninguém de forma É. acidental passar próximo da máquina e a máquina começar a funcionar sozinha. Então, é importante para você iniciar todo o processo, eu vou deixar para você depois. Você vai incluir um botão aí, tá certo? Aí vai ficar para você incluir, certo? Um push button. Se nível lógico se nível lógico lido for alto, né? Sei lá, se o botão for pressionado, aí você vai iniciar todo esse processo aí. Então, é muito importante essa questão de segurança, tá? Codificação. Ó, preste atenção, codificação. Essa questão da lógica, você só vai ajustar essas duas questões aí. Do botão, acho que só do botão mesmo, tá? Que faltou. Codificação. Na codificação, o que é que você vai fazer? Você vai codificar esse algoritmo. Passo 1, inclusão de bibliotecas. Uhum. Vai para o código aí. Vai para o Tinkercad aí no código.
Uhum. Como, professor? Alterna a tua tela para o Tinkercad. Tá cortando de novo. Preciso de Tá me ouvindo internet. agora? Tá me ouvindo? Oi, Maria. Tá me ouvindo agora? Maria? Maria, tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Certo, beleza, beleza. Pode digitar. Volta lá pro código, a gente já tá concluindo, tá? Ó, volta pro código no Tinkercad. A tela do Tinkercad. Aí o que é que você vai fazer nessa tela? Se puder aumentar o zoom aí. Pronto. Ó, ó, você vai incluir a biblioteca do servo, que você já incluiu. Aí tem a questão que você já colocou aí bem, né? De declaração de variáveis. Vai avançando. Vai lá para o Void Setup, só para dar uma olhada. Bom, tem a configuração dos servos. Aí, no caso, você vai também colocar a configuração do sensor ultrassônico. São dois sensores ultrassônicos. Então, o que é que você faz? Não é? Você vai precisar fazer uma orientação minha, um código para o sensor ultrassônico, testa o sensor ultrassônico, verifica se tem alguma falha no código e depois junta os dois códigos. Então, ó, pega um código só para o sensor ultrassônico, testa o sensor ultrassônico, depois pega outro código só para o sensor, ou melhor, só para o servo, testa o servo, você testa os códigos de forma separada e depois você une eles, certo? Aí, ó, vai para o void loop agora, por favor. Pronto, no void loop, o que é que você vai fazer? É... na chave ali do void loop, vai lá na chave do void loop ali, na chave. Pronto, dá enter aí. Coloca barra barra de comentário. Aí o que é que você vai fazer? Volta para o bloco de notas. Ó, aí copia essa parte aí, lê a distância do sensor ultrassônico. Só a parte de ler, lê a distância do sensor ultrassônico. Volta lá. Copia aí, cola aí. Pronto. Aí o que é que você vai fazer? Você vai. E aí você vai fazer o mesmo para os outros passos. Entendeu? Você vai fazer o mesmo para os outros passos. Qual é a instrução responsável e ler o valor do sensor ultrassônico? Aí você vai colocar aí. Aí vai pegar, vai armazenar dentro da variável, aí vai para o passo seguinte, que é o quê? Comparar. Aí você vai colocar if o if distância sensor 1. Ó, você vai ter que declarar duas variáveis, um para o sensor 1 e outra para o sensor ultrassônico 2. Se if distância sensor ultrassônico 1 for menor que 10, abre chave, aí você vai fazer justamente isso aí. Certo? Então o código é isso que você vai ter que fazer. Tá? Então tudo já está lá na lógica de programação. Volta lá no bloco de notas. Então, ó, qual é a instrução que lê a distância? Aí tem a instrução lá específica. Aí tem que aprender como fazer isso. Qual é a instrução que faz a comparação da distância? Aí você vai utilizar a função if. Aí você vai primeiro armazenar a distância lida em uma variável, para depois fazer a comparação. Depois, iniciar a contagem do tempo. Aí você vai utilizar, pode ser um delay para facilitar, não é? Tem outra função como
como a função milis, mas a gente, para facilitar o projeto, usa um delay. Tá? Aí terminou a contagem, aí você vai para o passo seguinte, que é o quê? Movimentar servo motor até a distância do sensor ultrassônico. O que é que você vai fazer para movimentar? Aí você vai precisar, preste atenção, você vai precisar colocar um while, a função while, enquanto, não é a função enquanto a distância do sensor ultrassônico 2 for menor que 10, aí você incrementa a variação do movimento do servomotor. Tá? Então, utiliza a função while. Aí depois que sair da função while, é porque atingiu, você dá um novo delay, que é esse delay de 9 segundos, e depois você realiza a abertura total do servomotor. Então, o seu projeto é esse. Tá certo? A gente não vai construir projeto aqui, porque senão a gente vai ficar aqui até a noite fazendo, mas tudo se baseia nessa lógica de programação. Agora, volta na lógica de programação ali. Volta lá na lógica de programação, no bloco de notas. Cadê o bloco de notas? Coloca ali, ó, só para uma dica importante, coloca aí, cadê? Iniciar a contagem do tempo, movimentar servo motor. Pronto, você já colocou ali, função while, isso é muito importante. Tá? Então utilize essa função while. Enquanto a distância do sensor ultrassônico 2 for maior do que 7, aí ele vai incrementando, aí o braço vai descendo, aí você está incrementando o movimento do servo. Você pode utilizar a função for. Inclusive, tem um exemplo na biblioteca da Arduino que ele varia, né? For i igual a 0, incrementa de 1 em 1, ele vai variando o servo de 1 em 1 até 180 e depois de 180 até 0. Você pode dar uma olhada lá. Beleza, Maria? Então, basicamente é isso. Espero que tenha ajudado, certo? Tenha clareado. E próxima segunda-feira você já pode demonstrar esse projeto aí no Tinkercad funcionando, tá? Vai ter que acrescentar um botão, tem bastante coisa para fazer ainda, certo? Beleza, então é isso. Boa noite. Valeu. Obrigado.